Olá, tudo bem? E existe uma palavra em Provérbios que eu acho muito interessante, que diz assim: aquele que se mete em questões alheias é como quem pega pelas orelhas um cachorro que passa. Isso é muito interessante. Você veja a figura de um cachorro passando na rua, você não o conhece, você o toma pelas orelhas, você pega o cachorro assim, o que vai acontecer? Ele vai te arrumar problema, ele vai te morder, provavelmente. Então, o sábio faz esta comparação. As questões alheias que nós nos metemos. Quantas vezes nós entramos em questões que não são nossas, questões que nós não temos nada a ver com aquilo, é uma discussão, é uma briga às vezes familiar, é uma questão no trabalho, seja o que for. Ou então ninguém nos chamou para aquela situação e nós vamos e exigimos fazer parte daquela situação. Ora, nós estamos arrumando problemas para nós. Amado, eu costumo dizer uma coisa: quem tem problema não inventa. Quem tem problema não vai procurar mais problema. A pessoa vai querer ficar longe de problema. Quantas pessoas eu já vi em atendimento, de gabinete e em outras coisas, que entraram em situações terríveis por conta de se meterem em questões alheias. Questão que a pessoa não tinha nada a ver. Você quer ver um exemplo? Às vezes a pessoa diz assim: puxa, me empresta o seu nome para eu fazer uma compra no cartão de crédito, ou me empresta o seu cartão. É um problema. A pessoa não paga, você perde o amigo e perde o dinheiro, porque a pessoa não vai te pagar. E o pior ainda, quando é algum parente, alguém próximo, um cunhado, uma cunhada, a questão fica muito ruim porque traz esse problema para dentro do ambiente familiar. Não que você não deva ajudar, não que você não deva apoiar, mas preste atenção nas questões que você entra. Essa semana mesmo que está iniciando, talvez haja uma questão no seu trabalho, talvez haja uma questão aí que você não tem nada a ver com isso. E alguém te chamou para essa questão e de repente você não tem nada a ver com isso, não lhe diz respeito. É uma questão alheia a você. E talvez se você entrar nisso, você vai arrumar um problema para você. O que você faz nessas ocasiões? Ora, fique como o profeta Abacuque na torre de vigia. Deus vai responder. É uma questão que não é sua. Você não pode entrar em tempestade dos outros. Muitas vezes Deus está querendo tratar com certas pessoas, com algumas pessoas, e ali é criada uma situação por Deus. Deus criou alguma coisa para nessa situação tratar essa pessoa. E você vai, de repente, você interfere naquilo que Deus quer fazer. E se você está aqui, a mão de Deus vem e você também às vezes é assolado. Você é apanhado numa tempestade, num furacão, que você não tem nada a ver com isso. Preste atenção nisso. Veja as questões em que você está entrando. E veja bem se isso não é uma questão que não lhe diz respeito. Aquele que se mete em questões alheias é como quem pega pelas orelhas um cachorro que passa. Fique com essa palavra de Provérbios. Tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Olá, eu quero convidar você para refletir comigo a palavra de Deus. Na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, a palavra de Deus diz: mas o Espírito de Deus produz amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Sabe, a palavra de Deus cita os acessos de raiva como um dos itens da lista de sentimentos que a nossa natureza humana produz. Todos nós sentimos raiva, mas é preciso controlá-la. O domínio próprio é um importante fruto do Espírito na luta contra esse sentimento. Para controlar a raiva, é importante saber que ela é um sentimento natural e que não é pecado em si mesma, mas é necessário saber contê-la para que ela não nos faça pecar. Em segundo lugar, a raiva deve ser controlada imediatamente. Quando insistimos em remoer a raiva, damos chance ao diabo para que trabalhe na nossa vida e se satisfaça ao nos ver pecar. Há ocasiões em que a raiva precisa ser revelada com amor.
Nesses casos, o objetivo da revelação é conversar para solucionar o conflito que a causou. Há outras situações em que a raiva não deve ser comunicada, mas trabalhada e controlada interiormente. Quando é assim, a pessoa deve eliminar os próprios sentimentos e reações que desencadearam a raiva e substituí-los por sentimentos e atitudes que agradem e honrem a Deus. Lembre-se, o maior antídoto contra a raiva é o perdão. Jesus nos perdoou de todos os nossos pecados. Quando nós perdoamos as outras pessoas, estamos comunicando esse mesmo amor de Jesus, que supera qualquer sentimento que tenta atrapalhar a nossa comunhão com o Senhor. Pense sobre isso. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Guarde e proteja o seu coração com toda vigilância, e acima de tudo que você guardar, porque dele fluem as fontes da vida. A atitude é muito importante. Nossas atitudes se tornam o comportamento que exibimos. A atitude boa ou má começa com os pensamentos. Um ditado conhecido diz: plante um pensamento, colha uma ação. Plante uma ação, colha um hábito. Plante um hábito, colha um caráter. Plante um caráter, colha um destino. O destino é o resultado da vida. O caráter é quem nós somos. Os hábitos são os padrões subconscientes de comportamento. O nosso destino ou o resultado de nossas vidas realmente vem dos nossos pensamentos. É ali que todo o processo começa. Não é de admirar que a Bíblia nos ensine a renovar inteiramente a nossa mente, desenvolvendo novas atitudes e ideias. Veja Romanos 12, verso 2 e Efésios 4, versículo 23. Devemos ser bons estudiosos da Palavra de Deus e, por meio dela, desenvolver novos padrões de pensamento, o que acabará por mudar todo o nosso destino e o resultado de nossa vida. Podemos impedir o Espírito Santo com atitudes negativas como a amargura, a ira, a falta de perdão, a maldade, o desrespeito, a busca pela vingança ou a ingratidão. E a lista continua. O Espírito Santo flui através de uma atitude piedosa e não de uma atitude impiedosa. Examine a sua atitude regularmente e proteja-a com toda a diligência, como o versículo de hoje nos instrui. Se precisar mudar de atitude, tudo o que você tem a fazer é mudar os seus pensamentos. Satanás vai tentar encher a nossa mente com pensamentos errados. Nós não precisamos receber o que ele tenta nos dar. Eu não tomaria uma colher de veneno simplesmente porque alguém a ofereceu a mim e nem você. Se somos espertos o bastante para recusar veneno, devemos ser inteligentes o bastante para não permitir que Satanás envenene nossos pensamentos, nossas atitudes e, por fim, o nosso destino. Reflita sobre isso no dia de hoje. Mateus capítulo 14, versículos 15 e 16. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: eles não precisam ir. Deem-lhes vocês algo para comer. Os discípulos estavam bravos. Seu coração estava endurecido em relação a Jesus, porque ele havia alimentado a multidão. Não tinham entendido o milagre dos pães. Marcos 6, versículo 52. A preferência deles era que Jesus tivesse mandado a multidão embora. Mateus 14, 15. E o mestre lhes disse que eles deveriam alimentar aquelas pessoas. Responderam que aquilo não poderia ser feito.
disseram a Jesus que deixasse as pessoas cuidarem de si mesmas. Mas Jesus não os atendeu. Ignorou-os e usou o que um menino anônimo tinha a oferecer. O que os discípulos disseram ser impossível foi feito apesar deles, não por meio deles. Pode ser difícil ver o plano de Deus quando o desapontamento e as dúvidas invadem o coração. Às vezes relutamos em fazer o que Deus nos pede porque achamos que não pode ser feito. No entanto, a sabedoria e o conhecimento de Deus estão acima de nossa compreensão. Por isso, precisamos confiar, ter fé, como a do menino. Pode até parecer impossível, mas o Senhor tem a solução, em seu tempo e à sua maneira. Pai, muitas vezes Tu pareces estar respondendo com um não a meus pedidos de oração, ou nem sequer tem dado uma resposta. Isso me preocupa muito. Eu não sei o que fazer. Minha fé fica fraca e eu quase desanimo. Há pecados em minha vida que não foram identificados ou confessados e que estão te impedindo de responder às minhas orações. Senhor, por favor, mostra-me quais são eles. Ó Deus, sei que minhas orações expressas dizendo admito que pequei não bastam. Neste momento arrependo-me dos meus pecados de todo o coração. Abomino esses pecados, Pai. Lamento tanto. Senhor amado, sei que meu verdadeiro arrependimento implica deixar esses pecados de uma vez por todas. Entra em minha mente, em meu coração. Ocupe cada espaço para que o pecado não tenha poder algum em minha vida. Hoje eu quero pedir perdão por minha falta de sensibilidade. Por favor, perdoa-me por ter sido insensível com aqueles a quem magoei. Perdoa-me pelo meu egoísmo. Pai, ajuda-me a lembrar de todos aqueles com os quais preciso colocar as coisas em ordem. Deus, vou esperar em silêncio diante de Ti, até que Tu me mostres os passos que devo tomar. Dá-me o amor de Jesus por eles e a coragem de Cristo para que eu Te obedeça em tudo o que Tu esperas de mim. Senhor, Tua palavra diz que não é o que entra em minha boca que contamina, mas o que dela sai. Guarde-me de proferir palavras que não sejam limpas, puras, edificantes e enaltecedoras, e desse modo criar empecilhos para a Tua obra em minha vida e para o alcance da plenitude que o Senhor deseja me dar. Corrige os erros em meu coração, para que não se reflitam em minhas palavras. Ajude-me a sempre dizer palavras de amor, de vida, de encorajamento. Toma conta, Pai, das minhas palavras. Toma conta da minha mente, do meu coração. Confesso que há coisas que deixam a minha alma ansiosa. Eu as entrego hoje ao Senhor e peço que tire de mim as ansiedades e me dê Tua paz. Conforte meu coração, como o Senhor bem sabe fazer. Ajude-me a compreender minha vida e as situações em que estou envolvido de acordo com a Tua perspectiva, para que eu não seja tentado a conviver com elas e mantenha o coração contrito. Obrigado pelo conforto que Teu amor infalível me proporciona. Querido Deus, sou grato porque o Senhor fará em minha vida muito mais do que posso imaginar. Tua palavra diz que o Senhor tem para mim infinitamente mais do que posso pedir ou imaginar. Que verdade maravilhosa, Senhor, pois posso pensar
e pedir muitas coisas. Aguardo com grande alegria tudo o que o Senhor tem para mim no futuro. Ajude-me a não atrapalhar o que o Senhor quer fazer em mim e por meu intermédio. Me entrego totalmente mais uma vez. Preciso de Ti, por favor. Em nome de Jesus. Amém. E um recadinho final aí para você. Não esqueça, em hipótese alguma, de curtir o vídeo e compartilhar. Isso é muito importante. Vai nos ajudar a alcançarmos ainda muito mais vidas. Aproveite. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora no canal Hamilton Menezes 7 e Anima Gospel. Um abraço e que Deus te abençoe.